Capítulo 31. Do que as crianças de base têm medo? Tem medo do quê? Né? Vamos começar a debater sobre medo, que não é problema nenhum, né? Muita gente já acredita o seguinte: tem um atleta que tem medo, né? E tem um atleta que tem coragem. Quer dizer que quem tem coragem tem ausência de medo? Não é isso. Quem tem coragem, o atleta age apesar do medo, porque medo todo mundo tem. E medo é uma coisa importante. Não vem falar assim que a pessoa é extremamente corajosa, que ela não tem medo de nada, que eu falo o seguinte: você não tem medo de nada? Então beleza, então atravessa a rua de olho fechado sem olhar para os lados, né? Não, mas eu não posso fazer isso. Ué, por quê? Você não pode? Então o medo é um mecanismo de defesa, isso está tudo certo, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é do medo travar, né? Principalmente no meio do jogo. Tá lá, o jogo, o bicho tá pegando, tá 1-1 o jogo, aí de repente o atleta que precisa executar uma atividade, um lance que ele treinou, e ele aqui, ó, ele trava. Né? O que não pode é paralisar. E para entender isso, eu acredito ser interessante que você, pai, que acompanha seu filho, você consiga entender quais são esses tipos de medo para conseguir dar esse direcionamento, né? Sempre lembrando que o medo faz parte de tudo o que acontece no dia a dia, mas também na parte do futebol. O que eu venho aqui listar para vocês hoje, vocês pais que querem ajudar o filho, quais são os tipos de medos que ele vai encontrar durante os jogos. Mas antes de você saber quais são esses tipos de medos, uma vez eu fiz uma pergunta pro jovem atleta, né? Eu cheguei para ele e falei assim: do que você tem mais medo, cara? Fala para mim, você tem mais medo de errar, perder uma bola, de dar um passe errado, de chutar errado? Você tem mais medo do quê? E aí ele chegou para mim e falou assim: eu tenho medo de errar e a minha equipe perder por causa de um erro meu. E eu sempre falo que na derrota, às vezes, a gente aprende até muito mais, né? Isso é natural. Só que a criança ela não consegue entender, ela não tem discernimento para saber que isso é importante para o processo dela. E ela fica com tanto medo de perder um jogo por sua causa, que olha o que acontece, ele perde. Exatamente por causa disso, ele acaba errando e acaba perdendo. Quais são os tipos de medos que pode acontecer então do atleta? Primeiro, o medo de perder. Segundo, o medo de falhar. Terceiro, aí, o medo de vencer. Tem gente que tem medo de vencer, tem gente que tem medo de sucesso. Isso é normal. Tem o medo de ele estar errado. Tem o medo de ele arriscar. Ele tem medo de arriscar algo que ele não domina. Isso tem. Medo de ser rejeitado pelo grupo, pelo treinador. Isso pode acontecer. Medo de parecer ser ridículo. E também o que é ser ridículo, né? Gente, né? O que é? Não sei. Mas tem esse medo. Medo das pessoas julgarem ele dentro da quadra ou dentro do campo, o que está acontecendo. Medo da competição. Dá aquele friozinho na barriga é natural. O dia que a gente não tiver mais friozinho, o bicho pega, tá? Mas é normal. O medo do rival, que é um medo também. Sabe, as crianças falam assim: ei, amanhã é contra não sei quem. E aí já fica com aquele medo antes mesmo de jogar. Porque muitas vezes a gente tem medo do desconhecido. Você tem medo do desconhecido, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se do outro lado também estão com medo de você. Não tem como saber, entende? Medo de ficar nervoso no jogo, isso acontece. E assim, só uma coisa que eu quero fazer um parênteses aqui. Eu já fiz mais de 100 palestras da trilha do futebol, né? Nossa, já tem algumas horas rodadas aqui de palestra. Toda vez antes da palestra me dá um frio na barriga, me dá um medo. Eu nunca sei quem que vai estar do outro lado. Eu nunca sei de que maneira eu vou conseguir impactar quem está ali. E aí o Bernardinho, ele fala muito sobre isso, né? Que o dia que esse medo, parece que essa borboleta que fica aqui, sumir, para de fazer o que você está fazendo e vai fazer outra coisa. Por quê? Porque aquilo já não faz mais sentido para você. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, medo de não conseguir resolver uma determinada situação. Medo de você dormir e não conseguir no dia seguinte lembrar do que precisa fazer no jogo, do tanto que treinou. Medo de falar com o técnico. Tem gente que tem medo de falar com o técnico, de chegar e falar assim: tô com medo. Né? Você tem medo de falar que tá com medo. E tem medo também, né? Medo de não impor respeito. Isso, tem pessoas que têm que ter essa validação. Eu sei sobre isso. Medo de bater um pênalti. Tem um vídeo do Cristiano Ronaldo que é legal pra caramba, que é uma disputa, acredito que quanto Portugal. Ele estava jogando com Portugal. E aí, de repente, o treinador chega lá e fala quem que vai bater, quem que vai bater. Aí um vai se escondendo, o outro vai se escondendo, porque começa a ficar com medo, responsabilidade, muita responsabilidade. E ele vem e fala assim: vai bater sim, você vai bater, você é bom, eu já vi você batendo.
E é isso, dá confiança para quem está do outro lado, né? E, poxa, como faz diferença, né? Uma pessoa que está com medo de executar uma determinada ação, vê um estímulo de quem é um líder, um estímulo de quem está do outro lado, que está incentivando, né? Dentro do campo ali, medo de falar com os colegas de equipe, sabe? Aquele que fica acanhado, falando, como será que eles vão receber essa informação? Medo de ficar doente, e aí olha como são as coisas. O atleta fica com medo de ficar doente e o alá, ele fica doente. É porque a cabeça humana, ela é muito louca quanto a isso, né? Ela não consegue detectar a palavra não, sabe? Não posso ficar doente. O que acontece? Fica doente. Não posso ir mal no jogo. O que acontece? Vai mal no jogo. É assim que funciona, né? Medo da arbitragem influenciar. Você tem esse medo. Medo de algo do futuro, né? Porque o futuro é algo desconhecido e tudo que é desconhecido nos dá medo, natural. E medo também de perder aquilo que já foi conquistado. Então, entendeu que tem vários tipos de medo? Tem vários tipos que faz com que o atleta trave ao invés dele agir apesar do medo. Então, o que eu quero que você primeiro faça, você pai que está assistindo? Já perguntou para o seu filho se ele tem medo de alguma coisa durante os jogos, durante os treinos, durante as viagens, durante todo o processo? Faça uma pergunta simples, fala, filho, você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que faz você travar? Né? E deixa a criança falar, né? O importante é você, pai, entender como é que funciona, entender os medos e trabalhar de maneira mentalmente, junto com ele, de maneira forte. Para vencer um jogo, tem que entender que tem todo um contexto como todo, não é simplesmente chutar a bola, não é assim. Você fazendo isso, você acaba aliviando o peso do seu filho, ele não acaba se preocupando tanto, né? Você tira essa responsabilidade dele, por isso que apoiar e motivar é tão importante, justamente porque seu filho sabe que pode contar com você, né? Lembrando, né? Os medos aumentam com uma maior pressão e diminui com uma maior confiança. Então, quanto maior pressão vocês colocam no filho de vocês, mais medo vai ter. Quanto mais vocês aumentam a confiança, diminui o medo. Ou seja, apoie o filho de maneira incondicional, que esse que é o papel de um pai na formação.